Vou começar tudo de novo. Pena que já está filmando. Irmãos, todos os seres humanos têm seu preliminar. O que é isso, preliminar? Você já construiu uma base na sua vida. Na verdade, na nossa vida, a gente enfrenta muitos casos diferentes, não é assim? Sua idade diferente, sua condição diferente, é muito diferente da sua vida. Às vezes, o fato é circunstâncias diferentes. As pessoas que se envolveram com esse problema são diferentes. No entanto, você não muda essa base, porque essa base já se formou com certamente uma maneira, uma influência ou outra experiência. Essa é uma condição prévia que você já instalou na sua vida. Com isso que você quer enxergar as coisas do mundo. Com esse seu preliminar que você decide e você toma escolhas para seguir a sua vida. Quando acontece um fato, você tem que parar, tem que examinar o que está acontecendo na sua vida. Você tem que averiguar que atitude que você deveria tomar, que decisão que você vai tomar, como que você vai prosseguir a sua vida. Mas nossa vida não é bem assim, pessoal. Automaticamente, naturalmente, sua vida segue um caminho de acordo com seu preliminar. Isso que nós queremos ver. O que está acontecendo com isso? Mas o perigo que tem na nossa vida com seu preliminar é nada mais. Muita gente acha que seu preliminar é uma verdade infalível. Mas muitas vezes, muitas ocasiões, seu preliminar é manipulado. Alguém que instalou na sua vida. Esses dias eu estava ouvindo um noticiário, de fora. Está tendo problema dos nossos smartphones, esse tipo iPhone, ou o que seja. Porque muitas peças são terceirizadas. Mas pessoa com a maldade, mal-fé, alguém coloca já um programa instalado para hackear todo o seu e-mail, todos os seus dados. Não é a empresa que faz, mas como pessoas têm que comprar, terceirizar suas peças, pessoas não sabem de onde vem essa. Então já imaginou? Toda a humanidade, quem tem celular, você não tem seguro. Alguém, mas eu desliguei minha posição, GPS, tudo, não importa. Pessoa se insere, é manipulado o seu celular. Então, se isso desenvolve cada vez mais, você vai perder toda a sua privacidade. Imagina a palavra que você, WhatsApp, o que você faz, tudo. Quando um homem, essas pessoas mal quer te pegar, pega. Então imagina, nossa vida e disse essas coisas que a pessoa manipula. Então seu preliminar também não foi criado sua própria experiência. Muitas vezes alguém te influenciou, alguém instalou pela sua, sem consciência, sem consultar a sua opinião, alguém já manipulando a sua vida. Com esse preliminar que você vê valor da sua vida. É isso que é perigo. Mas, irmãos, vamos a gente colocar isso na nossa vida espiritual. Muitos cristãos, muitas igrejas, é que nós temos problema que cada cristão e cada igreja já estabeleceu algum preliminar da sua vida, sua igreja, a vida do cristão. Então, com esse preliminar que você quer enxergar, a bênção de Deus, maneira de viver, vida abençoada, como que você vai ser perdoada, tudo isso. Então, as igrejas instalam esse preliminar seu, é aí que começa a manipular a vida dos cristãos. Então, irmãos, vamos a gente examinar, não precisa falar outras pessoas, outras igrejas, certo? Vamos olhar nossa igreja, vamos olhar sua própria vida, cada um de nós, como sua vida realmente tem esse preliminar. Isso é saudável ou você tem que retificar? Esse preliminar é outra palavra que o mundo usa
no sistema de computação, chama window, janela. Somente através desse preliminar que você enxerga outro mundo virtual. E toda a informação que você ouve, você acha que é verdade. Mas você sabe, né? Essa briga entre Putin, né? Rússia e Estados Unidos, Trump, Hillary, tudo, porque manipulou até esse mundo de online, virtual. Até uma nação pode manipular a eleição de outra nação. Então é um problema sério, pessoal. Então, qual é seu preliminar? Se você instalou um preliminar errado, seu negócio, você acha que tudo bem, mas você está indo para um caminho da perdição. Se você tem esse preliminar errado, você acha que você está trabalhando bem, cooperando, ajudando, mas sem querer você está manipulando outras vidas. Sem querer. Se você estabelece esse preliminar, essa condição prévia, uma janela que você adquiriu, através de somente essa janela, que mesmo sendo opaca, mesmo que sendo um ângulo limitada, mas você quer enxergar o mundo, todo o seu mundo através dessa janela. Seu pé já está pedrificado, você não consegue mover para outra janela para enxergar qual é a realidade que tem na sua vida. Então, irmãos, vamos lá? Está preparado? Então, a gente vai mergulhar. A palavra de Deus hoje, tá? A palavra é viva. Amém? Então, vamos a gente entrar com essa palavra, realmente a gente verificar, examinar como está cada um de nós, seu próprio preliminar da sua vida. Uma janela. Qual é a janela da sua vida? Qual janela que você vê o mundo? Tudo bem, pessoal? Está preparado? Então, vamos viajar, tá? Para a época do Senhor Jesus Cristo. Hoje, texto, versículo 31, muito interessante, porque começa esse 31, tomando consigo o 12. Esse 12 é o quê? Uma dúzia de ovo? Uma dúzia de caneta? O que é esse 12? 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo, não é? Então aqui mostra claramente, não é qualquer multidão que estava seguindo, mas sim 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo que estava caminhando junto com o seu Senhor Jesus Cristo. Só que justamente ele estava subindo para Jerusalém. Quem diria? Realmente, quem que conheceu que aquela caminhada com 12 discípulos com Jesus Cristo, aquela caminhada, aquela subida para Jerusalém era a última caminhada na vida do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo já avisou o que seria a sua morte. Já Lucas capítulo 9. Esse já é o terceiro aviso. No terceiro aviso da sua morte, Jesus Cristo fala bem claramente, ele não usa parábola, agora ele fala diretamente. Hoje não disse diretamente? Versículo 31, vamos ler todos juntos, univoz, 1, 2, já. Tomando os 12, disse-lhes Jesus, eis que subimos para Jerusalém, vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Ele já falou onde ele vai morrer, o que vai acontecer na sua vida. Não é isso? E nada mais. Ele vai falar que a gente está subindo Jerusalém, aí que eu vou morrer, aí que vai acontecer toda a profecia do Velho Testamento. Ele não diz acerca do Filho do Homem. Ele mostrou até local, falando claramente, Velho Testamento, profecia. Versículo 32, o que ele ainda fala? Vamos lá? Pois será ele entregue aos gentios, escarnecidos, ultrajado e cuspido. Ele fala, eu vou ser entregue a gentios. Quem é gentios? É soldado romanos, império romanos. Problema de judeus, mas quem vai condenar, quem vai executar toda essa crucificação foi romanos, mão de gentios. Ele fala, ainda eu vou ser cuspido, humilhado. Não é assim? Mostrou tudo, ainda versículo 33, todo mundo junto. E depois de o açoitarem, tirar-lhe a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ele falou claramente, até eu vou apanhar, açoitado, tudo isso, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele fala até sobre ressurreição. Agora, pessoal, a gente leu todo esse texto, tem alguma coisa, parábola aqui? Não. Falou claramente o local, como o que vai acontecer, como ele vai morrer, como ele vai ressuscitar. Falou tudo isso. Mas é incrível que parece.
a reação desses 12 discípulos, que homens mais perto do seu Senhor, olha o versículo 34, que a gente não entende de jeito nenhum. Versículo 34. Todo mundo junto, 1, 2, já. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas. O sentido destas palavras era lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que Jesus dizia. Eles entenderam alguma coisa? Mas como nada? Tem que entender alguma parte. Tá bom, não entendeu tudo, mas entendeu alguma parte, não é assim? Mas a Bíblia diz que o que? Eles não entenderam nada. Por quê? Eles já tinham sua janela manipulada. Seu preliminar. Qual é seu preliminar? Para eles, olhava Jesus Cristo, acompanhando toda a sua vida, viu aquele milagre, poder, multiplicação de pães, e Jesus Cristo andava sobre as águas, e ele acalmou tempestade, ele curou muitas pessoas sem enfermidade, expulsou demônio, pessoas muito feras, ele até ressuscitou Lázaro morto, viu todo esse poder, e muita gente queria colocar ele rei dos judeus, e então seus discípulos tinham um preliminar, para eles tinha uma janela, que olhava Jesus Cristo não como Messias, mas sim, ele é grande libertador, que nessa condição que Israel estava sob colonizado pelo Império Romano, esse grande líder vai nos resgatar, essa nação, que ele vai vencer contra o Império Romano, Israel vai se edificar um dos maiores países ainda potentes do mundo. Por quê? Isso que pessoas falavam. Até entre discípulos tinha essa competição. Quando aquele dia chegar, lembra a mãe de João, né? Tiago, um meu filho, um no lado direito, no lado esquerdo. O que é isso? Um coloca ministro civil, outro coloca ministro de economia. Não é assim? Fazenda? Então, discípulos ouviram que está subindo para Jerusalém, então eles pensaram que o quê? Agora vai ter uma grande revolução, talvez. Agora que Jesus Cristo vai mostrar seu poder extraordinário, e agora vai tomar toda essa nação. E agora o Império Romano vai cair por terra, a gente que vai governar. Isso é o que? Um preliminar totalmente errôneo, totalmente manipulado por causa de pessoas que estão falando do seu lado. E olhando Jesus Cristo não enxergava, porque a palavra 34, né, versículo, falou claramente, eles não entenderam nada, porque destas palavras era ali o quê? Encobertos. Encoberto. O que é encoberto? Um presente é encoberto pela embalagem, não é assim? Isso que aconteceu, né, na minha experiência. Um dia eu visitei Estados Unidos, que estava voltando. Aí na volta, um membro que mora nos Estados Unidos, ele participou viagem missionária da nossa igreja, né, quando começamos o ministério. Aí quando eu cheguei lá, uma senhora me deu presente de uma fotografia com quadro, né, da minha família, que durante a viagem missionária, essa pessoa tirou foto e fez uma moldura bonita e estava me entregando como presente. E ela estava me entregando e ela estava procurando onde vai colocar esse moldura, né, de fotografia da minha família, que ainda está na minha casa. Ela pegou um shopping bag, né, uma sacolinha de shopping e colocou lá. Mas ela falou assim, fazendo assim, cabeça balançando. Ela não gostou, mas eu falei, tudo bem, vira isso que eu vou levar, né? Só uma moldura. Aí eu peguei. Aí, quando na volta, porque eu entrei com bagagem de mão, né? No avião, aí comprei caneta lá para dar presente para os membros, né? Porque naquela época, nossa igreja era assim, recém-nascida. Membro não chegava, acho que 20 e pouco pessoas. Então, eu comprei 2 caixas de caneta, tá? Uma cada caixa de parque, essas coisas, né? Que custava 20, 25 dólares. E cada um tem uma dúzia. E se comprar 2 caixas, dá para entregar todos os membros, entende? De presente. Agora não dá mais, tá, pessoal? Não espera. Só naquela época dava. Porque só 2 caixas comprando, né? Aí dá para dar presente para toda a família do membro. Então eu coloquei essas 2 caixas e cada caneta sairia 2 ou 3 dólares, entende? Aí eu comprei
cheguei no Brasil e passando a alfândega me pegou. Sabe por que pegou? Pegou por causa daquele... Não. Onde o quadro estava? Aquele sacola. Eu não sabia, eu era ingênua, né? Porque aquela sacola estava escrito Salvatore Ferragamo. Quem conhece, conhece. Quem não conhece, procura pro Mestre Google, tá? Essa marca. Então, me pegou por causa da sacola da marca, grife. E quando a pessoa tirou, pensa que aquela caneta é o quê? Salvatore Ferragamo, pessoal. A pessoa começou a abrir tudo, aquele $2. Aí a alfândega fiscal federal e a Receita Federal, eles ficaram nervosos, eles queriam achar alguma coisa. Pensa que eu era muambeiro, né? E pegou tudo, e eles não acharam nada, pegou uma caneta, né? É muito barata, aí eles queriam abrir toda a minha mala e não achou nada. Aí eles ficaram, desculpe, senhor, pode ir. Mas eu vi eles falando, por causa de sacolinha de grife, Salvatore Ferragamo. Depois eu perguntei à minha esposa, ela riu. É um dos melhores marcas, mais caras, tipo Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo, Dior. Ela começou a falar. Esse ainda é top dos tops. Meu Deus, eu coloquei moldura lá. Irmãos, porque assim, a pessoa só olhou embalagem, não viu conteúdo. Os discípulos olhando o quê? Embalagem de Jesus Cristo. Será que nossa vida não é assim? Você está olhando a igreja o quê? Embalagem? Como que você está olhando seu irmão, sua irmã, família Água Viva? Embalagem? Você conhece o coração das pessoas? Você conhece o Senhor Jesus Cristo? Ou você somente olhando a embalagem das pessoas? Por isso, primeira frase, por favor. Né? Vamos ter todo mundo junto? Os 12 discípulos possuíam uma janela que não os deixava enxergar quem era Jesus. Com aquela janela que eles têm, não dá para enxergar. Com aquela janela que você vê, seu negócio vai fechar. Com aquela janela que você vê, seus filhos parecem mais atrasados da sua vida. Com aquela janela você vê que sempre você tem que cuidar dos seus filhos. Com aquela janela você tem outro problema. Mas às vezes sua janela está errada. Sua janela, esse preliminar, está totalmente manipulada. Você tem que ver, realmente enxergar seu conteúdo da vida. Irmãos, é muito diferente. No mundo, como que você quer trabalhar uma empresa nova? Você tem que entregar currículo vitae, não é assim? Onde você estudou, o que é a experiência que você tem, onde você trabalha, não é tudo assim. Mundo diagnostica a nossa vida. Mundo avalia a sua vida de acordo com seu passado. O que você fez, o que você estudou, o que você tem experiência. Mundo avalia a nossa vida somente de acordo com o passado. Por isso, se você tem um passado difícil, pesado, muito difícil você pegar bom emprego. Mas o Senhor Jesus Cristo é diferente. Ele não olha no passado, ele vê seu futuro. O que você pode fazer? Senão, como ele voltaria para os seus discípulos, que era tudo traidor na sua crucificação? Porque ele via aqueles traidores fajutos, que vai ser o quê? Grande apóstolos, grande missionário, grande realmente evangelista na sua vida. Amém? Repita comigo, o mundo me avalia com o meu passado. Mas meu Deus me abençoa com a vida toda. Amém? Um dia a pessoa se pegou, uma mulher adúltera, e trouxe para o Senhor Jesus Cristo. Nossa lei, de acordo com a nossa lei, mulher adúltera flagra, a gente tem que apedrejar, tem que matar com a pedra. O que o Senhor Jesus Cristo falou? O que o Senhor Jesus Cristo falou? Atira a pedra, aquele que nunca adulterou. Falou assim? Não. Ele falou o quê? Atira aquele que nunca pecou. Se ele diz que joga a pedra àquele que nunca adulterou, cara que adulterou, ele vai lançar primeiro.
Jesus Cristo não olha somente o fato, ele falou, quem não pecou? Atira a pedra quem não pecou. Aí a pessoa mais de idade começou a deixar a sua pedra e assim por jovem foi embora. Por quê? Quando falou pecado, ele tem que olhar o quê? Sua vida toda. Não somente adultério, ciúme, roubo, briga, mentira, indiferença, muitas coisas. Deus olha toda a nossa vida. O mundo me avalia com o quê? Meu passado. Mas Deus conhece toda a minha vida. Ele me ama. Fala assim, Ele me ama. Com toda a minha vida. Ele conhece meu caminho. Não era isso hoje leitura de Salmista 37? Ele conhece meu caminho. Confia no Senhor. Amém? Então, os 12 discípulos não tinham uma janela para enxergar quem era realmente Jesus Cristo. Mas, coisa realmente até paradoxal, até realmente coisa ridícula. Mas o que aconteceu? Um outro fato irônico contra esse fato. Versículo 35. Vamos lá? 35. Vamos ler todo mundo junto? Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E Jesus Cristo, para chegar a Jerusalém, dessa vez, ele está passando Jericó. Quando ele estava chegando a Jericó, na rua, no caminho, beira, tinha um homem cego, mendigo, está pedindo esmola, certo? E ele estava ali, olha aqui, ó, o que aconteceu, versículo 36, todo mundo junto? E ouvindo tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Aquele dia, muita gente estava passando na sua frente, mas ninguém estava jogando moeda, mas só passava, muita gente falava para lá, para cá, e vê que realmente o movimento era muito pesado. Então ele perguntou, o que está acontecendo, né? Cego, o que está acontecendo, pessoal? O que está acontecendo? Perguntando, versículo 37, todo mundo junto? Anunciaram-lhe que passava Jesus Nazareno. Falou, aqui vai passar, está passando Jesus Nazareno, você não ouviu, cego? O mendigo, você não ouviu? Jesus Nazareno está passando aqui. Quando ele ouviu isso, quando ele ouviu que Jesus Nazareno passava ali, o que ele fez? Versículo 38. Vamos lá, todo mundo junto? Não, leu errado, tudo errado. Então ele clamou, 2 pontos. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pelo menos assim, né? Concorda comigo? Será que ele fala assim? Jesus, filho de Davi, o senhor tem uma moeda aí? Tem R$1? É assim? Deus te abençoe. Posso limpar? É assim? Então ele clamou 2 pontos. Vamos lá? Está preparado? 1, 2, já. Muito bem. Ele fez assim. Aí ele levou bronca. Rapaz, seu mendigo, cala a boca. Fica quieto aí, ó. Porque naquela época, a pessoa cego, deficiente, a pessoa achava que é castigo do seu pecado diante de Deus. Se falava que a pessoa amaldiçoada, tipo assim. Então, é muito rejeitado, tratava mal, então todo mundo gritava, cala a boca, rapaz, diz o que está passando, fica quieto, pede sua esmola, rapaz, seus desgraçados. Todo mundo falava, olha aqui, não que eu, não. Versículo 39, vamos lá? 39, vamos lá, 1, 2, já. E os que iam na frente repreendiam para que se calasse. Eu não falei cala a boca. Vamos lá? Ele, porém, cada vez gritava mais. 2 pontos. Tá? Preparado? Olha, mais importante. Pessoal, cala a boca, seu mendigo. Fica quieto. Todo mundo assim. Aí, sentado aí. Aí, quando a pessoa se repreendia mais,
Está escrito o quê? Não, peraí. Cada vez gritava mais. 2 pontos. 1, 2, já. Cala a boca, você não pode fazer isso, não. Fica quieto. 1, 2, já. Estou vendo que vocês não são cegos. Porque ele cada vez gritava mais. Seu tom gritava mais ainda. Aí Jesus Cristo parou, versículo 40. Vamos lá? Todo mundo junto? Então, parou Jesus, mandou que eu trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe. Pessoal, raciocina comigo. Quando trouxe um cego mendigo, Jesus Cristo já sabe que ele vai curar ou não. Ele precisa fazer o que ele? Curar esse cego, não é assim? Mas Jesus Cristo não é assim, não. Olha versículo 42. Todo mundo junto? Então Jesus lhe disse, não, que 42, 41, pessoal. Todo mundo junto? Que queres que eu te faça? Olha, ele pergunta, que queres que eu te faça? Jesus quer conversa com a gente. Claro que ele sabe que esse cego precisa abrir olho. Mas claro que a gente sabe, mas irmãos, lembra bem, você tem que conversar com Deus. Tem que falar, tintim por tintim. Parece besteira? Parece ridículo? Claro que obviamente cego quer ver. Mas Jesus Cristo pergunta humanamente, o que você quer? Não é assim? Aí ele responde. Mas interessante é esse homem. Voltando de novo a esse filme. Vamos para o versículo 35. Vamos voltar a esse filme. Um mendigo estava sentado num beira, entrada de Jericó. Aquele dia à tarde. Ele sentiu, acho que hoje eu vou ganhar um pouco mais, porque muita gente passando aqui. Mas ele sentiu muita gente passando, mas alguma coisa diferente. Então ele pergunta, pessoal aí, o que está acontecendo? Aí um certo homem responde, rapaz, Jesus Nazareno está passando aqui. Quando ele ouviu, imediatamente ele gritou. Versículo 36, vamos lá, 36, 37, vamos lá, 37. Todo mundo junto? Anunciaram-lhe que passava Jesus, o quê? O Nazareno. Está passando Nazareno. Imediatamente ele clama, não clama? Então como que ele tem que clamar? Jesus, Nazareno, tenha compaixão de mim. Tem que falar assim, né? Porque quem passava? Jesus, Nazareno. Versículo 38. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi. Até seus 12 discípulos olhavam Jesus Cristo como Jesus Nazareno. Eles olhavam Jesus com embalagem. Mas esse cego conseguia olhar, através dessa embalagem, ouviu que Jesus Nazareno passava, mas para ele era o quê? Filho de Davi. Todo judeu de Israel que esperava Messias, aquela profecia. Aí que ele grita, filho de Davi. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi. Quando a gente ora, não é simplesmente Jesus, é o quê? Filho de Deus. Esse Jesus é o quê? Meu Salvador. Esse Jesus é o quê? Aquele que me amou, aquele que morreu por meu lugar, aquele que ressuscitou para me dar nova vida, aquele Salvador. Então ele disse o quê? Filho de Davi. Voltando ao versículo 41, vamos lá? 41. Aí Jesus Cristo perguntou, que queres que eu te faça? Respondeu ele imediatamente, porque ele já estava como se fosse a gente pressionando aquela mola, né? Lembra a mola? Aí você tira a mão, mola não sobe, né? Não pula. Mesma coisa, assim que perguntou, ele já soltou o que ele queria mesmo, seu desejo. Respondeu ele, todo mundo junto, Senhor, que eu torne a ver, eu quero ver. Mas ele chamou Jesus Nazareno de o quê? Senhor. Todo mundo falava que ele é Jesus Nazareno, mas ele ouviu
que Jesus Nazareno estava passando na sua frente e imediatamente ele declarou, chamou Jesus Cristo de filho de Davi e agora chama filho de Davi de meu Senhor. Vocês têm essa janela? Irmãos, deixa eu contar um testemunho meu mesmo. Isso aconteceu já 16 anos atrás, né, quando nossa igreja nasceu. Nossa igreja nasceu 26 de agosto de 2001. Há poucas pessoas, alguns descendentes de coreanos no Brasil, assim, né? Começou uma igreja presbiteriana unida que fica na Rua Helvétia, final de São João, né? E também onde começa o elevador, né? Na ramificação, a rua chama Rua Helvétia. Lá tem uma igreja que parece católica, né? Mas não é igreja presbiteriana, é centenário, pessoal. Acho que 150 anos assim, aquela igreja. Nós começamos aquela igreja. Como a gente não tinha onde começar ministério, então eu conversei com um pastor lá, que era meu amigo, meu professor, era professor de seminário. Ele me deu tempo, né, horário, no domingo, 2 horas da tarde até 6 horas, que eles não usam a igreja, e deu para mim. Então a gente reunia, nos cultos era 2 horas da tarde, 2h30, 2 horas, 2h30, assim. E a gente fazia culto, e tomava lanche, assim, né, por diante. Aí começou a vir as pessoas. Aí eu queria fazer discipulado, compartilhar. Lá é uma vez por domingo, né? Só tarde também. Então a gente alugou uma casa velha, mas local bom, lá na aclimação. Chama Praça Polidouro. É lá que a gente alugou uma casa. Uma casa velha, mas aconchegante. E a gente alugamos aquela casa e começou a investir. Investir para fazer reforma, né? Usa uma casa para igreja. Então a gente quebrou uma parede de sala, garagem, né, uma garagem junto para fazer salão de culto. Então tinha que fazer essa reforma toda. Aqui estava gastando dinheiro, que ninguém tinha dinheiro, porque mais ou menos a pessoa era uns 20 pessoas. O tesoureiro, ele entregou dinheiro que a gente tinha aquele quantia toda de uns 2, 3 mil reais, ele me entregou, ele foi embora. Eu não posso cuidar a caixa da igreja que vocês vão fazer, pastor. Você vai fazer a reforma da igreja, eu estou vendo que aqui vai gastar uns 20 mil reais. Como que eu só tenho isso? Pastor, se vira, tá? Aí ele entregou, ele saiu da igreja. Então eu fiquei, o que eu vou fazer? Naquela época, pessoal, uns 20 membros assim, todo mundo era muito humilde. Né? Muito humilde. Então, tá bom, com aquele dinheiro, eu comecei a trabalhar. Usar cartão de crédito, né? E usando, e também eu tinha limite de cheque especial, usou tudo. Levou uns 3 semanas para fazer essa reforma. Final de contas, gastou 24 mil reais. Muito dinheiro. Naquela época, 90 centavos era $1. Justamente naquele momento. Então, 24 mil reais é mais do que 24 mil dólares. É bom dinheiro. E a gente gastou e montou a igreja bonita assim. Né? Todo gesso, né? Pessoal, para reformar gesso é a melhor coisa, tá? Gasta menos e tudo bonito, tudo branco, né? Coloca sua iluminação, fez tudo. Era numa quarta-feira, eu fiquei muito feliz, porque domingo que vem a gente vai fazer culto de ações de graça, né? Que a gente agradecer, é um culto especial. Quarta-feira de manhã, eu estava vindo para a igreja, e tinha um seminarista que me ligou. Pastor, por quê? Eu estou indo para a igreja. Pastor, igreja desabou. Desabou a igreja. Eu falei, que desabou? Que rapaz? Ontem estava lindo. A gente, rapaz, não brinca comigo não. Eu não gosto desse tipo de brincadeira. E a gente vai fazer culto de gratidão. Pastor, não tem mais igreja. Igreja desabou a igreja. Fui lá na igreja. A igreja estava em pé, tudo bonito. Quando abre a porta, a Terceira Guerra Mundial passou. Desabou o teto. A casa caiu mesmo, só tem parede. Desabou. Mas quando eu vi, esse teto, é casa muito velha mesmo. Tudo esteio era
a madeira, só que podre, por causa de cupim, detonado. E como eu meio ignorante na arquitetônica, essas coisas, reforma, eu só mandei colocar gesso, né? Mais gesso. Aqui está feio, coloca mais gesso. Então, esse esteio não aguentava mesmo essa madeira. Ai, que desabou, ainda naquela época, já essa é casa velha, não fazia com gesso, não, era cimento. Uns 20 centímetros de cimento. Quando eu olhei aquilo, imagina, já estava pesado, né? Teto, e com aquela madeira que sustentava, que era podre, e a gente colocou ainda mais peso que gesso, né? Então não aguentou e desabou. Quando desabou, caiu tudo. Quando eu vi aquilo, eu falei, sabe uma coisa? Eu falei assim, aleluia. Porque ainda bem que desabou quando não tinha ninguém. Já imaginou domingo? Se a gente cultuava e desabava, morrer todo mundo, porque uns 20 pessoas iam morrer. Criança nunca ia sobreviver, porque eu vi tamanho e espessura de cimento e gesso. E nenhum homem forte escaparia uma coisa dessa. Então eu olhei, nossa. Aí eu entrei, toda aquela batalha, né, de guerra. Aí eu entrei na minha salinha, eu dobrei o joelho, eu comecei a orar. Senhor Deus, muito obrigado. Tu és Deus fiel. Aconteceu esse desabamento quando não tinha ninguém, que não machucou ninguém. Muito obrigado. Porque já imaginou se alguém machucasse, alguém morre? Senhor, muito obrigado. Mas, Senhor, sabe uma coisa? Mas por que a casa caiu? Só porque desabou. Quando a casa estava desabada, o Senhor estava onde? O que o Senhor fazia? Por que o Senhor não mandou alguém? Quando a gente fazendo reforma da igreja, Senhor, por que não abriu olhos dos trabalhadores? Que tipo de Deus o Senhor é? O Senhor não sabe que eu gastei tudo esse dinheiro, cheque limite, tudo que vai estourar a conta, e cartão também eu não posso usar mais. O Senhor sabe que toda a nossa fortuna foi, não tem mais. Que Deus é esse que deixou a gente desabar? Sua igreja ainda? Eu comecei a brigar com Deus. Só eu não xinguei contra Deus. E chorando. E agora? Porque tem membros que me falavam assim, pastor, a gente não tem dinheiro. Naquela época, pessoal, maior oferta era R$200. Então, como que a gente vai resolver? Todo mundo procurava emprego, todo mundo era assim. E agora? Aí eu liguei para o advogado que fez contrato, né? Do advogado dono do imóvel. Eu falei, eu preciso encontrar dono, proprietário, porque aqui aconteceu um acidente fatal, muito perigoso. Eu falei, não, você não vai encontrar. Se alguma coisa você quer falar, fala comigo. Aí eu falei, é? Então você tem que me dar R$24 mil. Que isso? Não, eu gastei R$24 mil com oferta dos membros, tão pobre, tão humilde, e meu crédito todo, e você que tem que pagar, porque sua casa não presta. Não é assim. Então manda alguém. Eles mandaram alguém. A pessoa que veio para avaliar, assustou. Tamanho de acidente. Pessoal, imagina, a casa caiu. Aí eles marcaram um encontro. Então tá bom, sexta-feira, 9 horas da manhã, você vem, Avenida Paulista, tal prédio, tal andar. Sexta-feira, 9 horas da manhã. Meu pé estava muito pesado, muito desanimado, decepcionado com Deus. Que Deus é assim? Eu estou fazendo uma igreja nova no Brasil. Eu renunciei muitas igrejas para iniciar nova igreja. Mas o Senhor sabe que a gente não tem nada. A gente gastou tudo o que a gente tinha. Como se fosse aquela viúva de Sarepta, que a gente entregou tudo, a última moeda. Agora acontece isso, Senhor. Aí eu estacionei um carro, a Avenida Brigadeiro Luiz Santoro, uma ramificação, uma rua, e estava andando para a Avenida Paulista. Entrei um prédio bonito, um andar, aquele um andar inteiro. Era a advocacia que cuidava só imóveis do dono. O dono era bilionário, riquíssimo. Então eu cheguei 9 horas da manhã, o homem não chegou. Ele mandou eu esperar. Então eu nem consegui entrar
na escritura, ele estava sentado lá fora, assim, né? Esse homem chegou atrasado meia hora, chegou 9h30. Quando ele chegou, eu pensei que ele era chefão de máfia. Um homem velho, eu acho que ele é uns 75, menos de um pouco de 80, um homem alto. É um velho muito bonito, charme, né? Pode ver que o cara é rico mesmo, né? Rico já cheira diferente, pessoal. Tá? Aí ele entrou. Aí ele, quando entrou, olha, na advocacia, por isso que eu pensei que era chefão poderoso, porque todo advogado levantou. Fala assim, bom dia, senhor. Porque aqui no Japão, todo mundo é meio esquisito. Aí que eu estava entendendo, tudo isso é um funcionário. Aí ele falou, ele nem me cumprimentou, ele nem me olhou, ele entrou para a sala da reunião. Aí que o advogado me falou assim, senhor, você pode seguir ele. Aí eu entrei na sala de reunião, era uma mesa meio redonda assim, cheia de cadeiras de couro, ele sentou, eu sentei ao outro lado. Olha aqui, pessoal. Eu sentei assim. Ele sentou assim. Ele falou assim, o que você quer? Senhor, eu quero 24 mil reais que nós investimos na sua casa muito velha, que a gente não sabia que é tão velha, mas a sua casa velha que a gente estava transformando para a igreja, para a gente cultuar a igreja. E nossos membros são muito humildes, a gente fez oferta, a gente levantou todo o fundo, e a gente formou uma igreja muito bonita. A sua casa ficou bela, só que sua casa é tão podre. Desabou. Senão a gente quase ia morrer se estivesse lá. Então o problema é sua casa. Então o senhor tem que me pagar 24 mil reais, tá bom? Por isso eu estou aqui. Aí ele me olhou assim. Você está louco? Senhor, eu não sou louco, não. Você sabe o que é vida? Aí de repente ele perguntou. Como era jovem, né? Então, um homem de 70, 80 anos de idade, então, aí eu conheço um pouco vida. Aí ele disse, rapaz, você não sabe vida, não. Aí ele começou sobre a vida. Ele falou meia hora sobre a vida. Eu estava ouvindo. Aí que ele falou que ele é imigrante libanês, que trabalhou 56 anos, mais ou menos, no 25 de março. Muitos presos eram dele e sua família. Ele contou todo como que ele levantou aquela rua. Estava ouvindo, né? Terminou meia hora a sua conversa. Eu aprendi uma lição da vida de imigrantes. Aí depois ele me olhou assim. Pai, o que você quer? Eu falei, senhor, eu quero 24 mil reais, que foi oferta do meu membro, que pessoas são humildes, que estava fazendo reforma da sua casa para a igreja, que sua casa é podre e sua casa desabou. Então o problema é sua casa, você tem que pagar, me devolver 24 mil reais. Ele me olhou. Você conhece esse mundo? Onde que você viajou? Eu não viajo muito, não. Aí ele falou assim, eu já rodei esse mundo completo 2 vezes. Eu vou te ensinar o que é mundo. O cara falou meia hora sobre mundo. Oriente Médio, África, Europa. Meu Deus, só faltou falar guerra de cruzados. Ele falou toda a história. Eu ouvi. Aí ele me olhou, falou tudo. O que você quer? Senhor, eu quero 24 mil reais. Aqui é oferta dos meus membros. Aqui a gente reformou a sua casa para a igreja. A sua casa é podre, que desabou. Ainda bem que a gente não morreu, e o senhor tem que devolver esse dinheiro. Ele olhou assim. Meu irmão, ele é mais jovem, mas ele morreu semana passada. Sinto muito, Senhor. Você sabe a morte de um homem? Aí ele começou a falar todo o funeral do seu irmão. Meu Deus. Eu estava ouvindo.
Ô rapaz, o que você quer? Senhor, eu quero 24. Eu já ouvi. Mas eu não sou louco não, rapaz. Senhor, se o senhor não pode dar dinheiro, o senhor pode abater com o nosso aluguel. Não. Eu já dei carência, agora você tem que pagar. Aluguel era R$4.500. Eu falei, senhor, não. Então o senhor me dá R$24.000, ou o senhor me dá 6 meses de bônus, para não pagar carência para casa, porque aí sai mais caro, 4.500 sai mais do que 24.000, pessoal. Então eu falei, porque se dividir tem que cobrar juro, Então, eu falei 6 meses, aí ele me olhou, rapaz, você não sabe. Você já foi à Coreia? Faz tempo. Eu já visitei várias vezes Coreia, rapaz. Eu conheço Coreia mais do que você. Eu visitei Coreia, eu fiquei 6 meses ano passado. 6 meses, Senhor? Puxa, porque eu já perdi quando que eu visitei Coreia. Ele falava, sua nação melhorou. Daí ele começa falando, eu ouvindo. Quando eu olhei o relógio, pessoal, era 1h da tarde. Encontrei aquele homem 9h30, era 1h da tarde. Acho que todo esse tempo, somando tudo, tempo que eu gastei para falar, nem chega a 5 minutos. Ele que falou tudo. Eu estava lá. Aí, de repente, ele falou assim, chamou o advogado. Doutor, tá. Ele chamou. Aí veio na hora. Aí ele me olhou, falou assim, senhor, o que senhor que eu te faça? Não, eu não sou senhor, não. Senhor é senhor. Pode me chamar de filho. Não, senhor. Como eu deveria te chamar, senhor? Senhor pastor ou senhor padre? Eu não sou padre, não, eu sou pastor. Você é pastor? Então eu vou chamar senhor pastor. Qual é seu nome? Meu nome é... senhor pastor Go. O que o senhor quer? O senhor fala. Eu falei, o senhor me dá R$24.000, que é a oferta dos meus membros, que sua casa é podre, desabou tudo. Ou o senhor me dá carência de 6 meses, também pode fazer. Aí, senhor, escolha, o que é melhor, R$24.000 ou 6 meses de carência? Eu calculei, 6 meses de carência. Doutor, escreva, 6 meses de carência. Ele me olhou, senhor pastor Ko, o que realmente eu te faço? Então o senhor desconta aluguel. 4.500, faz 3.000. Doutor, escreva, R$3.000. Senhor pastor, o que o senhor quer mais? Senhor, pode fazer contrato assim, que eu saio quando eu quiser. Escreva. Senhor, quando eu quiser é assim, hoje eu posso sair. Ou pode ser 3 anos, 30 anos. Quando eu preciso sair, eu saio. Eu só aviso, eu vou sair. Escreva. Ele pode sair qualquer hora. Escreveu. Ele falou de novo, senhor, o que o senhor quer mais? Falei, quando eu vou embora, quando a gente vai sair, a gente está reformando sua casa, abrindo aqui, derrubou parede, fazer culto, mas quando eu vou sair, não vou deixar o original, não. Eu vou sair do jeito que está. Tá bom? Ele pode sair, ou ele pode mexer o prédio inteiro e ele sai do jeito que está, pode sair. O que o senhor quer mais? Eu olhei ele. Tá bom. Tá bom mesmo? Aí ele falou assim, senhor pastor, eu sou cristão. Eu sou libanês, mas eu tenho tremor a Deus. Ele é cristão ortodoxo. Tem cristão vaticano, e cristão ortodoxo. Cristão ortodoxo lá, os padres podem casar.
tá? Diferente da igreja católica. Mas se casar, ele não pode subir como arcebispo, assim, né? Arcebispo. Tem umas certas posições. E por isso que ele me perguntou, você é padre ou pastor? Senhor pastor, antes de eu sair, eu fiz oração a Deus, hoje de manhã. Por isso que eu atrasei, ouvindo a voz de Deus. Eu orei a Deus. Hoje eu vou encontrar um pastor ou um padre, porque eu ouvi do meu advogado que minha é uma casa velha, ia ser igreja. Então eu disse que teu problema, eu estava orando a Deus me falou, ouça todos os pedidos do pastor e você cumpra. Então eu estou aqui para cumprir todos os seus pedidos. Aí comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Não aguentava mais. Aquele homem era um anjo enviado de Deus. Eu chorei. Aí eu falei para aquele homem, muito obrigado, eu vou embora. Eu posso ir embora? Pode ir. Eu estava saindo, estava andando na Paulista e eu chorei mais. Eu chorei mais. Mas, sabe por que eu chorei mais? Agora não é pela alegria, não. Eu chorei por causa da minha fé. Porque quando aquele homem me perguntava o que você quer, eu tinha que falado para ele o quê? Eu quero sua casa. Eu quero sua casa para fazer igreja para o Senhor. Ele daria ou não daria? Daria ou não daria? Mas eu não enxergava. Porque minha janela estava opaca. Eu tinha preliminar. Que só precisava 24 mil reais. Eu fiquei tão vulnerável naquele dia. Voltei para a igreja. 6 meses a gente não precisa pagar nenhum tostão. E a gente começou a reformar pouco a pouco. Mas sabe uma coisa? Durante 6 meses, não tinha nenhuma oferta. Deus sabia que casa tem que ser derrubado mesmo. Desabado mesmo. A oferta que saía, nem chegava a R$1.000 por mês. Mas a gente agradecia. E passou o tempo. Passou 6 meses. E 7º mês, como que vai fazer? Ainda todo mundo era simples. Deus mandava cada corvo de Deus. Tinha um casal médico que era curitibano, que certo dia eu preguei lá. E eles me conheceram na Igreja Presbiteriana no Brasil. Eles procuraram nossa igreja, porque eles estavam fazendo curso na clínica, né, aqui de São Paulo, e ele estava voltando. Então, antes de voltar, eles visitaram nossa igreja. E eles fizeram uma oferta, né? Que eles diziam que não fez oferta durante 2 anos. Fizeram oferta de dízimo de 2 anos. E é assim que a igreja começou a se assentar. Irmãos, o que eu estou falando? Eu não estou falando sobre oferta não, irmãs. Que olho que eu tinha. Porque as preocupações me pegou. Com essa preocupação, que igrejas falam, você faz oferta, você vai ser abençoada. Então só a gente olha esse lado. Irmãos, o que Deus quer? Nossa oferta? Não, irmãos. Deus quer nossa nova vida. Deus quer que a gente enxerga Deus como Deus. Jesus Cristo quer oferta? Não. Ele quer o quê? Nossa vida transformada. Filha de Deus, filho de Deus. Por isso que nós estamos aqui. Irmãos, terminando a palavra de Deus agora. Última frase. Segunda frase. Vamos ler a segunda frase. Vamos ler? O cego, mendigo, possuía uma janela que enxergava quem era Jesus. Por isso, quando ouviu Jesus Nazareno, ele chamava
filho de Davi. E quando o Senhor disse, o que eu te faça? Ele disse o quê? Senhor, quero ver. Terceira frase, para encerrar, todo mundo junto. Será que pode se enxergar o que Deus está fazendo na tua vida? Irmãos, não reclama, mesmo que você está difícil, mesmo que as coisas não aconteçam de acordo com o seu querer. Mas muitas vezes, o problema é o quê? Nossa janela. Seu ponto de vista, seu preliminar. Que algumas condições prévias que já estabeleceu na sua vida. Aí você não consegue enxergar mais. Por isso sai murmuração. Sua vontade, seu coração é para Deus, mas quando a palavra sai da sua boca, sai besteira. Você ama a igreja do Senhor, mas quando você vê muitos pontos negativos, porque o ângulo que você está olhando a igreja do Senhor está errado. Você tem que mudar seus passos para outra janela. Você tem que ver como que é uma igreja do Senhor. Você tem que olhar quem é você, quem é aquela irmã. Irmãos, como eu tinha pouca fé. Meu problema me pegou. Aquele anjo de Deus me perguntava: pastor, o que você quer? O que eu faço para a sua vida? Mas eu só enxergava as coisas, minha dificuldade. Quando Jesus Cristo perguntou para o mendigo cego, o que você quer? Se eu fosse mendigo, eu falaria assim: me dá um dinheiro, uma mega sena para eu não mendigar mais. Não é assim, porque ele não era mendigo, mas ele não pediu dinheiro, ele pede o que eu quero ver. Leia, depois que ele abriu os olhos, versículo 42. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Versículo 43, imediatamente tornou a ver e seguiu-o, glorificando a Deus, e também todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus. E agora que ele abriu o olho, sabe o que ele fez? Primeira coisa, ele glorificou Deus. E ele seguiu Jesus Cristo. Aquelas pessoas que calavam a boca dele, agora eles que o quê? Louva a Deus, porque você criou nova janela. Através da sua vida, pessoas vão enxergar quem é Senhor Jesus Cristo, quem é Deus. Deus nos ajude. Se Deus um dia perguntar para você: o que queres que eu te faça? E você tem que responder na hora: eu quero isso, eu quero. Não fala besteira, não. Deixa preparado. Senhor, eu quero isso. Deus abençoe suas vidas. Deus nos ajude. Oremos. Deus, ó Pai,